Primeiro evangelho, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, um dos meus textos favoritos. Essa mensagem se baseia no estudo do reverendo Hernandes sobre esse mesmo texto. E eu quis trazer para os irmãos a nossa edificação. Mateus 14, a partir do 22 ao 33, texto que Jesus anda por sobre o mar. Mateus 14, do 22 ao 33, eu leio os pares, os irmãos os ímpares. Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Obrigado, Jesus, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Guia a gente, Senhor, agora que vamos expor, Senhor, cada versículo, Senhor. Que seja o Senhor falando aos nossos corações, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Senhor, fala, Senhor, através de mim, fala apesar de mim, das minhas falhas, dos meus pecados, Senhor. Que o Senhor possa ensinar o que nós precisamos aprender. É nosso pedido, nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Então, vamos versículo por versículo e vamos caminhando, que é o melhor que a gente faz. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Esse logo a seguir já carrega muita coisa, tá? A gente está no capítulo 14 de Mateus. Então já aconteceu muita coisa antes de a gente chegar nessa tempestade. Se você pegar só o capítulo 14, você vai ver que é logo depois da morte de João Batista, né, naquele episódio, e da primeira multiplicação de pães e peixes. Se você pega em Marcos tem um relato um pouco maior dessa situação. Jesus e os discípulos estavam com a agenda muito cheia. Estavam de um lado para o outro, pregando, ensinando, curando. E a morte de João Batista e o acúmulo de coisas que estavam acontecendo na vida deles fez Jesus chamar os discípulos a se retirarem. Retiro, não de carnaval, mas um retiro entre os discípulos. Então, eles falam: vamos para um lugar deserto? Vamos acalmar? Vamos orar junto? Eles vão para lá. Só que quando eles chegam lá, tem a multidão esperando. Jesus não tem descanso. E Jesus não foge, né? Não deixa ninguém à míngua, ninguém que o procura. Jesus sempre vai atender. Então, eles pegam esse momento de descanso e se torna esse momento da primeira multiplicação de pães e peixes. Lembra? 2 pães, 5 peixes. 5 pães e 2 peixes, acho que eu inverti. 5 pães e 2 peixinhos. Esse é o momento da multiplicação. E quando termina esse momento, Jesus vai despedir as multidões, fala para os discípulos irem na frente, entra no barco. Entra no barco, vão na frente, eu vou despedir as multidões, e ele se retira para orar. Então os discípulos estão sozinhos no barco, enquanto Jesus está orando em outro lugar, no monte. Então esse logo a seguir, ele carrega todo esse contexto do cansaço dos discípulos, da morte, da recepção da notícia da morte de João Batista e de um dia de trabalho aqui na multiplicação de pães e peixes. Não se preocupem com o tamanho das minhas folhas, eu sempre falo isso. Eu trago pergaminhos para pregar, mas não fiquem tão preocupados assim. E Jesus compele eles a entrar no barco. Olha só, se eu sou chamado por Cristo para participar de um retiro, porque a vida está pesada, tá muitas atividades,
João Batista morreu. Poxa, eu chego, não acontece, eu retiro. Eu trabalho o dia inteiro lá na multiplicação dos pães e peixes. Eu entro no barco, o mínimo que eu estou esperando eu vou ter uma viagem tranquila. Agora eu vou descansar. Agora chegou minha vez. É o que eu pensaria, sinceramente. Eu não pensaria que eu encontrar uma tempestade no meio do caminho. E Jesus não está no barco. Jesus não está dentro desse barco. Não era o que eu esperaria acontecer. E eu fico pensando como ficou o coração dos discípulos nisso, né? Poxa, por que Jesus mandou entrar nesse barco? Por que Jesus não está aqui com a gente? Jesus está sempre com a gente. Por que hoje, agora, nesse momento, nessa tempestade, Jesus não está aqui no nosso meio? E eu fico pensando que eu e os discípulos, nós não somos tão diferentes assim. A gente tem dúvidas parecidas. Às vezes a gente age como se os discípulos fossem muito maiores do que nós, às vezes a gente age como se forem muito menores do que nós também, né? Eu acho que a gente é igual. Acho que a gente tem questionamentos muito parecidos. Claro que eles receberam uma revelação, né, própria, né, de Cristo, né? A isso que eu estou comparando. Estou comparando a seres humanos, pescadores, homens, como nós, com as dúvidas que a gente tem, com os medos que a gente tem. Como deve ter ficado o coração deles nesse momento? E vamos seguindo no texto, eu quero falar sobre 3 coisas, especialmente sobre as tempestades da vida, né? Mas eu quero dividir em 3 partes. Primeiro, que as tempestades chegam. Não importa onde a gente está ou o que a gente está fazendo, o que a gente esteja fazendo. Tempestade vem. É da vida. Não tem como. Ela sempre vai vir. E a vida cristã não se desenrola numa estufa, né? Numa bolha. Não é porque a gente é crente que a gente não vai passar por tempestade. Talvez porque a gente é crente, a gente passe até por mais tempestades. Porque a tempestade sempre é didática. E você pode pensar, poxa, uma tempestade na minha vida vem porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Às vezes Deus quer me puxar para o prumo, né? E é verdade. Se você pensar em Jonas, lembra da história de Jonas? O profeta carinhosamente chamado de profeta fujão. Jonas, ele recebe a palavra de Deus para ir pregar em Nínive, capital da Síria. Pior lugar do planeta. Tipo assim, o povo assírio foi o povo que escravizou o norte, né? do reino do norte, de Israel. O povo da Síria foi o povo que inventou a crucificação. É um povo bem cruel, assim, com os seus povos dominados. E Deus manda Jonas pregar na Síria. Eu não estou justificando o profeta, mas eu entendo a estranheza, né? Não é comum. E Jonas faz o contrário, né? É como se fosse assim: Joel, vai ali para a África, eu vou lá, pego um navio para a Oceania. É como se fosse isso, lugares opostos. Jonas pega um navio para Tarsis, se eu não me engano, não estou lembrando de mente, mas acho que é Tarsis que ele pega. Então, vai para Nínive. Jonas pega, vou para o outro lado, vai para Tarsis. E no meio do caminho vem uma tempestade. Jonas recebe essa tempestade porque não estava fazendo a vontade de Deus, para ser trazido de volta ao prumo. Isso acontece com a gente também. Às vezes Deus permite eventos ruins na nossa vida para que a gente seja trazido à ordem, que a gente, né, se dobre de novo a sua majestade. Mas às vezes, fazendo a vontade de Deus, a gente também recebe tempestade. E não tem exemplo mais claro do que esse está aqui. Jesus mandou eles entrarem no barco. Não tem como fazer mais a vontade de Deus do que obedecer o que Jesus estava falando naquela hora. Jesus falou, entra no barco. Os discípulos entraram. O que é que veio? Uma tempestade. O que é que se tira disso? Fazendo ou não fazendo a vontade de Deus, tempestade vem. É da vida. Para a nossa edificação, para a nossa correção, tempestade sempre vai existir. Aquele mar que eles estavam na tempestade é um mar muito conhecido, tá? Se você lembrar do mapa, né, a gente tem a Galileia, Samaria e a Judéia, né? Depois de Roma, né? Fica dividido nessas 3 partes. Aqui em cima você tem o Mar da Galileia, né? Se você for no Velho Testamento, ele tem outros nomes, né? Genezaré, Tiberíades, mas é o mesmo mar, só tem um mar na Galileia, que é o Mar da Galileia. O Rio Jordão desce aqui e cai no Mar Morto, que já está na Judéia. Então, assim, pescadores na Galileia pescavam no Mar da Galileia. Não tem outro lugar para pescar na Galileia, era ali. Então, ali não só era um lugar conhecido, era um lugar de trabalho da maioria daquelas pessoas. Eles viviam naquele mar, viviam andando ali de barco. Eles deviam ter passado por muitas tempestades ali, mas naquele dia estava diferente. Era uma tempestade especial. Era uma tempestade que eles não conseguiam resolver. Isso me faz pensar que, às vezes, a tempestade da vida
Vem do lugar que a gente menos espera, no sentido do lugar que a gente mais está acostumado, do lugar que a gente mais está tranquilo, onde a gente acha que está seguro. Mas não existe lugar seguro nesse sentido em relação a se esconder ou fugir de tempestades. Elas sempre vêm. Sempre vêm. Eu não falo isso para deixar você triste, vocês estão com uma carinha bem chateada para mim. Eu não falo para vocês ficarem tristes isso. Eu falo porque a gente tem que ser realista e na tempestade a gente não está sozinho. Jesus sempre está com a gente. Amém? Amém. Mas não estava nesse barco, olha só. Olha só, eu falei que ele sempre está com a gente, mas não estava nesse barco. Por quê? Se você lembrar, os discípulos já passaram por uma tempestade no mar da Galileia, aqui antes no texto. Não vou lembrar em qual texto, acho que eu anotei. Em Mateus 8 vai falar, lembra que eles estão no mar da Galileia, está sendo açoitado, só que Jesus está no barco, porém ele está dormindo. Nunca é fácil, né? Jesus está dormindo no barco. E vem a tempestade, eles acordam Jesus levanta, acalma a tempestade, eles falam, quem é este que até o vento, o mar obedecem? Esse texto, em Mateus 8. Então eles já passaram por uma tempestade com Jesus do lado deles, fisicamente. Bênção. Agora eles vão passar por uma tempestade sem Jesus do lado deles, que já é um novo passo. Porque daqui a pouco Jesus vai ser crucificado, ele não vai estar em mais nenhum barco com eles fisicamente. Claro que espiritualmente Jesus está em todo lugar o tempo todo, não é isso que eu estou discutindo. Mas aqui os discípulos estavam aprendendo a viver sem Jesus, fisicamente. Eles precisavam disso, eles precisavam dessa tempestade sem Cristo, para saber que você pode confiar em Deus ainda que você não veja Jesus fisicamente do nosso lado, que é basicamente a nossa vida. Eu não sei você, mas eu nunca entrei num barco com Jesus do meu lado dormindo, fisicamente, e nem vou entrar. Não vai acontecer. Então eu tenho que saber lidar com as tempestades da vida, crendo que Jesus está do meu lado ainda que eu não veja. E isso daqui é o que os discípulos estão aprendendo hoje. Essa tempestade é para isso. Certo? Certo? Estamos juntos. Então, Jesus está testando agora a distância. Há quem diga que Jesus, nessa oração no monte, está orando justamente pelos discípulos que vão passar por essa tempestade. Jesus sabe de tudo, né? Jesus não compele eles a entrar no barco sozinho para nada. Ele sabia que essa tempestade vinha. Sabia que eles iam ser açoitados de um lado para o outro. Então, estava intercedendo pela vida deles. Só que a tempestade vai se agravando, o tempo vai passando, né? E as coisas vão ficando mais complicadas. Vamos lá. Ao cair da tarde, vou ler o 15. Vou ler o 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É o 25 que eu tinha que ler, perdão. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Olha, Jesus não está longe, Jesus não está indiferente, Jesus não está esquecido, Jesus sabe o que a gente está passando. Não tem tempestade que Jesus não conheça. Apesar de não estar fisicamente do nosso lado, Jesus está com a gente o tempo todo. Apesar de não estar com eles aqui no barco, Jesus estava ali, no monte, intercedendo por eles, esperando a hora certa de intervir. Então, o primeiro ponto foi, as tempestades sempre vêm. Não tem como fugir. E o segundo ponto, que é um pouco mais animado, nas tempestades da vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. A gente nunca passa pela tempestade sozinho. Quarta vigília da noite, você pode pensar assim, o judeu ele conta o tempo engraçado, né? As horas não são como a gente conta, né? Então, assim, na parte do dia, de 6 da manhã até 6 da noite, ele conta por hora. Primeira hora, terceira hora, a hora nona, vai contando assim, até chegar às 6 da noite. De 6 da noite até 6 da manhã, ele divide em 4 vigílias. Divide essas 6 horas em 4 períodos de 3, né? As 3 primeiras horas, a primeira vigília da noite, de 4 às 6 horas, ou seja, de 10 à meia-noite, mais ou menos. A segunda vigília, aí de meia-noite às 3, terceira vigília, de 3 da manhã às 6, a quarta vigília da noite. Se você pensar que aqueles homens entraram no barco, saíram da multiplicação dos peixes, no final, ao cair da tarde, como diz a palavra, e eles ficaram lutando com essa tempestade até a quarta vigília da noite, isso dá de 6 da noite até as 3 da manhã. Para pensar, é muito tempo. Para pensar, de 6 da noite às 3 da manhã, tentando vencer a tempestade.
num barquinho. Não tem iate, não tem cruzeiro, é um barquinho. São remos, não tem motor, são remos. E aqueles homens estão tentando vencer aquela tempestade. Não conseguem, a tempestade é maior do que eles. É um problemão, é um problema que eles não têm solução. Eu imagino que a esperança dos discípulos, que talvez estivesse grande lá na primeira vigília da noite, sei lá, vai caindo. A gente está remando, Jesus não vem, Jesus não aparece aqui. Esse barco vai virar, a gente vai morrer no mar da Galileia. Talvez eles pudessem estar pensando assim. Talvez a gente pense assim quando a gente está nas nossas dificuldades. Talvez quando o mundo está açoitando a gente de um lado para o outro, a gente pense, chegou a minha hora, acabou, eu vou sucumbir agora. Mas se não é a nossa hora, Jesus não deixa a gente amigo. E se é a nossa hora, Jesus nos traz para si. A gente sempre está com Jesus. Não tem como se afastar dele. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Eu acho que aqui é uma impressão minha, tá? Você pode discordar de mim. Eu sempre vejo a ação de Cristo muito poderosa quando a gente declara falência. Quando a gente desiste de fazer com as nossas próprias forças, Jesus age poderosamente, Jesus completa. Eu não estou falando que os discípulos estavam errados de remar. Qualquer um remaria contra a tempestade. Não estou falando que você tem que ser passivo em relação às coisas que acontecem. Mas quando você entende que a solução dos seus problemas está em Cristo e não no seu remo, enquanto você consegue remar para trás ou para frente, Cristo intervém. Cristo aparece. Cristo, ele chega e diz, basta, chega de tempestade, chega de deserto. Então eu entendo que a lição que aqueles homens precisavam entender era depender de Cristo. Talvez a lição que a gente precise entender hoje seja isso. Problema vem, tempestade tem, mas Jesus sempre vem ao nosso encontro. Depender dele é muito melhor do que remar contra a tempestade. Muito melhor. Por trás de toda a providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. William Cowper diz isso. E eu fico pensando, né? A hora mais escura, né? 3 da manhã, nem nasceu o sol e a lua também já está indo embora. Então você está no momento mais complicado da noite. E Jesus vem para pôr fim naquela crise. Jesus nunca salva a gente da tribulação, mas salva a gente na tribulação. Ele nunca salva a gente da cova dos leões, salva a gente na cova dos leões. Ele não livra a gente de passar por dificuldades, mas nas dificuldades nós somos transformados por Cristo. E Ele sempre vem. Talvez não da forma que você espere, que você imagine, mas Ele sempre vem. E por que eu falo isso? Por que Jesus vem caminhando sobre as águas? Para quê? A troco de quê? De novo, 9 horas gemando, pensando que vai morrer. 9 horas sendo açoitado de um lado para o outro. Talvez clamando por Jesus. Jesus vem andando sobre as águas. Se você pensa numa representação disso, tenta colocar imagem, uma coisa mais lúdica em relação a isso, aquele mar não estava tranquilo, aquele mar estava cheio de onda. Como Jesus vem andando sobre as águas? Eu não consigo conceber. Ele vem flutuando, ele vem dando passos. Eu não sei o que isso quer dizer, isso pouco importa também, é só imagem na minha mente. O mais importante é, Jesus é maior do que os problemas. Jesus pisa nos problemas. Jesus anda por sobre os problemas, porque para ele os problemas não são nada. A tempestade no mar da Galileia, que podia acabar com todos os discípulos, para Jesus não é coisa alguma, está debaixo dos pés dele. Isso é muito importante. Nada que a gente passe ou deixe de passar é maior do que Cristo. Cristo sempre está acima. Cristo sempre está acima. As ondas do mar, que estavam ali assustando todo mundo, para Jesus não eram nada. A tempestade, você quer uma coisa mais sem controle do que tempestade? Mais incontrolável? Eu defendo que não existe controle humano. Nada está sob o nosso controle. É a argumentação diante de um Deus soberano. Para mim, se Deus é soberano, eu não tenho controle algum sobre coisa alguma. É a impressão que eu tenho da vida. Quando eu penso nas coisas que eu fiz,
eu vejo que eu não fiz, foi Deus que fez. E eu só estava cumprindo o que Deus determinou. Eu tenho a impressão que é assim para tudo. Eu não quero afirmar, porque você pode pensar diferente de mim, que a Bíblia não afirma isso categoricamente. Mas eu tenho a impressão de que o ser humano não tem controle sobre nada. Zero. E eu estou bem ok com isso, tá? Estou bem confortável com essa ideia. Não é uma coisa que me assombre ou que me faça sentir uma marionete nas mãos de Deus. Eu acho ótimo que Deus conduza todas as coisas. E Jesus escolhe vir sobre as águas. Se você for ler em Naum 1:3, Naum, espaço 1, versículo 3, tem um texto que eu gosto muito que fala: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e nas tempestades. É por ali que Ele caminha. Jesus sempre está caminhando com a gente. Se você for ler em Apocalipse, Jesus é aquele que anda no meio dos candeeiros e segura os seus anjos na mão direita. Ele está falando da igreja de seus pastores. Acho incrível como Jesus nunca abandona a gente. Acho incrível como não importa o barco que você esteja, Jesus está dentro dele, espiritualmente, claro, não mais fisicamente. Acho incrível como a gente nunca está sozinho quando a gente crê em Cristo. E acho muito triste a pessoa que não tem o Senhor e vive uma vida solitária nesse aspecto. Deve ser assolador olhar para um lado, olhar para o outro e achar que você está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Cristo promete isso para a gente. Cristo promete que Ele iria morrer, e diz que iria morrer, mas que deixaria com a gente um Consolador. Espírito Santo no nosso coração, que nos conduz... Desculpa, a voz está indo embora. Que nos conduz, que nos orienta, que nos ensina. O problema é que nas nossas ansiedades, no medo, ali no calor da tempestade, naquele caos, a gente pode ter Jesus vindo na nossa direção e achar que é um fantasma. Olha só, eu quero criticar os discípulos, mas eu não vou. Sabe aquelas, com a licença da imagem, sabe aquelas pegadinhas do Silvio Santos no cemitério, que coloca uma pessoa assim, com um lençol, passando, fingindo que é uma penada, a pessoa vê, é um fantasma, sai gritando e corre? Eu quero acreditar que eu sou maior do que isso, no sentido de que se eu visse uma pessoa com um lençol na cabeça no cemitério, eu não correria. Eu não acharia que é um fantasma. Mas eu acho que eu correria sim. Eu acho que no fim das contas, na hora do vamos ver, eu acho que eu não ia ficar para descobrir se é um fantasma ou não. Claro que eu não acredito em fantasma, claro que eu não acredito em alma penada. Mas na hora do vamos ver, quem sabe se eu ia ficar com os 2 pés firmes no chão? Eu acho que eu não sei você, cada um tem sua fé, tem seu tamanho. Estou falando de mim, eu acho que eu não ia ficar para ver o que era, não. Então, não quero criticar os discípulos por acharem que era um fantasma. Eu nunca tive no meio da tempestade, no mar da Galileia, estou remando há 9 horas e vem alguém na minha direção andando sobre as águas. Eu acho ok você se assustar com isso. Porém, tem uma lição aqui para a gente. É Cristo que está vindo. Como eu posso bater o olho em Cristo e achar que é um fantasma? Isso é o que a ansiedade faz com a gente. Isso é o que o medo faz com a gente. Ele desfigura as coisas. E você está olhando para o próprio Deus e está achando que é uma assombração. Você está olhando para a própria solução do problema, que você está clamando pela solução. Deus me salva, Deus me salva. A solução vem na sua direção de maneira extraordinária, mas vem na sua direção, você olha para ela e quer correr para o outro lado. Isso acontece com a gente. Não dá para criticar os discípulos. Isso acontece com a gente também. E acontece bastante, tá? Comigo, com vocês eu não sei. Estou falando só de mim, só de mim. Esse pecado é meu, não é de vocês. Jesus vem da forma que Ele quiser vir. E muitas vezes não é a forma que eu estou esperando. Talvez aqui os discípulos pudessem, sei lá, que Jesus acalmasse a tempestade à distância, que Jesus aparecesse dentro do barco, mas sobre as águas foi demais para os discípulos. E aqui eles se assustaram com o próprio Deus que estava vindo resolver o problema deles. O que me leva ao terceiro ponto. Na tempestade da vida, Jesus vem para nos dar pleno livramento. Ele não vem para assustar, Ele não vem para maltratar mais, Ele vem para dar solução. Vamos por vamos do 27.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Isso aqui eu acho incrível. A primeira palavra de Jesus, quando ele encontra os discípulos, 9 horas no mar, tá? Eu vou repetir isso porque eu quero que isso fique na sua cabeça. São 9 horas gemando, 9 horas achando que vai morrer. Jesus chega, flutuando, andando sobre as águas, e a primeira palavra deles não é para acalmar a tempestade. Ora, se eu estou há 9 horas querendo que o meu problema seja resolvido, a primeira coisa que eu quero que Jesus faça quando chegar é parar a tempestade. Primeira, não quero papo, não quero bom dia, quero que aquela tempestade cesse. É isso que eu quero para a minha vida quando eu estou com um problema. Na hora. Jesus vem e a primeira palavra de Jesus para o discípulo é: tende bom ânimo. Ou seja, fica animado, fica feliz. Eles estão remando há 9 horas, gente. Isso não é trivial. Jesus é diferente, Jesus é diferenciado. As reações de Jesus são diferenciadas. É claro que aqui eles tinham todo motivo para ter bom ânimo. Jesus chegou, ok. Mas a primeira palavra de Jesus não é para a tempestade que está fora dos discípulos, é para a tempestade que está no coração deles. E é assim com a gente também. Às vezes a gente tem um problemão acontecendo aqui fora, mas o maior problema que está acontecendo é dentro da gente. Como a gente reage a esse problema. Como a gente se desespera, muitas vezes. Como a ansiedade toma conta do nosso ser de tal forma que a gente olha para Deus e acha que é outra coisa. Isso me cativa, no sentido de que Jesus conhece a gente tão bem, mas tão bem, que até o que eu acho que ele precisa fazer na minha terrível, né, achar que eu sei mais do que Deus, né, na minha terrível conjectura, até isso Jesus passa por cima. Ele nunca dá pedra, ele sempre dá pão. Jesus sempre dá. Eu estava falando da escola dominical, Jesus nunca toma, ele sempre dá. Ele olha para os discípulos e sabe que o mar está de cabeça para baixo, mas o coração dele está pior. Então, a primeira palavra dele é em relação ao coração. Tende bom ânimo. Talvez a gente passando por uma tempestade, a gente precise escutar isso. Mais do que a solução da tempestade. Mais do que isso. A gente precisa passar pela tempestade como servo de Deus. Eu não estou falando que você não vai ter medo, todo mundo tem medo. Eu não estou falando que você não vai ficar ansioso, a gente fica ansioso. Eu não vou falar que se você não remar contra a tempestade, a gente rema contra a tempestade. Mas passar pela tempestade como servo de Deus quer dizer confiar inteiramente em Jesus. No sentido de que se essa tempestade é para a vida, Jesus vai me ensinar e vai me tirar daqui. Se essa tempestade é para a morte, eu vou virar aqui, eu vou morrer e vou acordar com Cristo no céu. De um jeito ou de outro, de manhã eu estou com Jesus. Isso tem que ser a nossa certeza. Isso tem que gerar no nosso coração alegria, bom ânimo. Por isso Cristo fala isso. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele ainda fala isso, né? Olha, não sou um fantasma não, sou Jesus mesmo. Jesus, ele podia dar uma lição de moral, dar uma profetada aqui, mas não, ele vem, tende bom ânimo, sou eu. Não tem problema não. Sabe como ele fez com o Tomé? Tomé que duvidou? Ah, você está duvidando, Tomé? Toca aqui nas minhas mãos. Jesus, ele não despreza a dúvida, no sentido de que ele não valida a dúvida é errada, mas ele não se coloca acima disso. Ele mesmo na sua dúvida, nos seus questionamentos, ele não se afasta, ele se aproxima para aquela dúvida sumir. Foi o que Jesus fez. Ele continuou se aproximando dos discípulos até que ele fosse reconhecido por eles. Não se afastou, não correu, não deu lição de moral, nada. Ele só continuou sendo Jesus. Respondendo-lhe Pedro, sempre Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Muito interessante também. Pedro, tem gente que ama, tem gente que ama um pouco menos, né? As atitudes de Pedro. Pedro é complicado nesse sentido, né? Controverso nesse sentido. Se você me perguntasse há algum tempo o que eu acho da atitude de Pedro, eu falo, poxa, Pedro passou do ponto aqui, ele está duvidando. Ele já falou que é Jesus, já deu, tem de bom ânimo, sou eu. Já falou isso. Por que pedir para andar sobre as águas, fazer prova do Senhor? De novo, Jesus não despreza a prova de Pedro.
essa dúvida mesmo de Pedro. Eu não quero dizer que ele aqui está dobre, que ele está dividido, mas Pedro é muito ousado quando ele pede isso. Porque se é Jesus, ele está pedindo prova de Deus. E se é um fantasma, ele morrer no mar. Então, de um jeito ou de outro, Pedro é muito ousado nessa colocação dele. Se você é Jesus mesmo, manda ele ter contigo sobre as águas. E Jesus, mais surpreendentemente ainda, fala, tá bom, vem andar sobre as águas comigo. Pedro vai e anda sobre as águas. Algum de nós, por mais crente que seja, mais letrado que seja, mais conhece Jesus desde do berço, alguém já andou sobre as águas? Eu tendo a crer que nenhum de nós já andou sobre as águas. Pedro, com o temperamento dele, com as questões dele, é o único ser humano, além de Jesus, que pode falar, bater no peito e falar que andou sobre as águas. Ele afundou depois. Não importa. Ele andou sobre as águas. Não é uma maratona, mas ele andou sobre as águas. E isso acontece porque Pedro não tem medo de expor suas dúvidas para Cristo. Isso me pega também. Porque a gente, nessa capa de crentão, nessa forma de crente que às vezes a gente assume, a gente nem para Deus fala a verdade. Deus, eu estou com dúvida. Eu não sei se é você mesmo. Eu não sei se eu tenho que ir para lá ou para cá. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Não saber, tudo bem. Não tem problema não saber. Você não é soberano, você não é onisciente, você não é onipotente. Deus não comunica essas coisas para a gente. Ok não saber. Tranquilo. Ruim é buscar conhecimento em lugares errados. Bom é buscar o conhecimento em Cristo. Eu acredito que Jesus recompensou a sinceridade de Pedro, fazendo com que ele andasse sobre as águas. E naquele momento, Pedro vive uma coisa extraordinária. E muitas vezes na nossa vida a gente não vive coisas extraordinárias porque nos falta ousadia. Eu não estou falando aquela intrepidez falsa, inchada. Por exemplo, quando Pedro corta a orelha de Malco, talvez? Malco, corta a orelha de Malco. Isso é uma intrepidez errada. Não é essa ousadia que eu estou falando. Mas essa ousadia aqui de Pedro, hoje olhando o texto, para mim é santa. Você olhar para o Senhor e expor a sua dúvida, verdadeiramente, Senhor, eu não sei, é o Senhor mesmo? Deixa eu ir ter contigo. Isso é sincero para mim, quando eu faço a leitura hoje. O Joel de 2 anos ia achar que não, mas o Joel de hoje acha que sim. Acha que é sincero, acha que é verdadeiro isso. E eu tendo a crer que o Joel anterior estava errado. Esse Joel aqui acho que é o que está correto nessa interpretação. Jesus, se fosse uma coisa tão absurda, Jesus não deixaria ele descer do barco. E se ele descesse, ele afundaria direto. Mas não, Jesus faz ele andar sobre as águas. Dizendo que com Cristo nós somos capazes também de pisar nos nossos problemas. Não de novo, não com triunfalismo, mas sabendo que é Cristo que está conduzindo a gente. Jesus que está conduzindo a gente. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Aqui eu acho que é a tônica da vida. Todo mundo sabe, todos nós, crentes, sabemos que a gente anda a tempestade com Cristo. Mas a tempestade assusta, né? Ela é grande, ela pode virar o barco, ela pode me afogar a qualquer momento. Não existe o controle. Agora estou afirmando, não existe o controle. Só Deus é soberano. E quando Pedro tira os olhos de Cristo para olhar para a tempestade, ele afunda. Pedro, ele vai do auge, né? Estou andando sobre as águas com o Salvador. Eu acho que não tem coisa mais alta que isso, assim, visualmente falando, né? Não tem topo. Estou andando sobre as águas no mar da Galileia com o Salvador, com esse mar revolto. Estou afundando, vou morrer. Em segundos, né? Entre aspas, do céu ao inferno, né? Segundos. Isso acontece. Pedro tira os olhos de Cristo. A única coisa que Pedro não podia fazer. A única coisa que a gente não pode fazer quando a gente está passando por um problema. E a coisa que a gente mais faz. Olhar para o lado. Ver o tamanho da onda. Essa onda é grande demais. Esse problema vai me destruir. Esse problema vai derrubar minha casa. Minha vida vai virar de cabeça para baixo. Vou ficar sem ar. Ansiedade.
Tirar os olhos de Cristo é a única coisa que a gente não pode fazer. Enquanto nossos olhos estão fitos em Cristo, a gente está andando sobre as águas com Ele. Porque é Ele que nos move sobre as águas. Espiritualmente falando, né? Me entenda. Quando a gente tira os olhos de Cristo, é quando a gente afunda. Também espiritualmente falando. Quando a gente perde o foco e olha para o lado, a gente vai sucumbir. Necessariamente. Não tem como viver essa vida bem se não for com os olhos em Cristo. Se eu olhar para o lado, eu vejo corrupção. Se eu olhar para o lado, eu vejo intriga, pornografia, medo, solidão. É só isso que eu vejo para o lado. É só onda, é só tempestade. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que a igreja está sempre no mar cheio de tempestades. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo é exagero, mas é uma grande parte do tempo. E a gente, para resolver os problemas, muitas vezes tira os olhos de Jesus para fazer alguma coisa. Nem que seja para pegar um remo. Nem que seja para fazer uma coisa que faça sentido para resolver esse problema. Tirar os olhos de Jesus não é aceitável. É pecado. É pecado. E a gente comete. Quando a gente tenta assumir o controle da situação, a gente tira os olhos de Jesus. Quando a gente tenta negociar com problemas, a gente tira os olhos de Jesus. Quando a gente tenta ser maior do que as ondas, a gente tira os olhos de Jesus. E a gente afunda. A gente repara na força do vento e tem medo. E começa a submergir. E o que a gente faz? Corre para o papai de novo. Salva-me, Senhor. Eu fico imaginando a paciência de Jesus, né? Para mim é sempre extraordinário. A misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus sempre me cativam. Porque se tem uma coisa difícil para a gente é ser paciente, né? Eu tenho um filho de 2 anos. Uma lindeza. Melhor criança do mundo. Não sei se você tem criança, me desculpa. Mas para mim, é a melhor criança do mundo. Não importa quantas vezes eu fale para ele não colocar o dedo na tomada, ele vai colocar o dedo na tomada. Eu coloco o protetor de tomada, ele tira e coloca o dedo. Se eu tirar a tomada, ele vai procurar outra coisa para colocar. Essa semana eu encontrei ele mexendo na mangueira do gás. Ele é terrível. Meu filho, eu amo, mas ele é terrível. Não importa o tamanho da besteira que ele faça. Na hora que ele fala assim, papai, eu vou correndo. Bobão assim, quase chorando pelo que ele está fazendo, né? Vou atrás, eu vou salvar. Eu nunca vou virar para o meu filho que pede a minha ajuda e vou falar, não, você se botou aí sozinho, resolve. Ah, você tirou os olhos de mim? Sai aí desse mar agora, afunda aí. Se eu que sou mal sei dar boas coisas para os meus filhos, quanto mais meu pai que está no céu. Se Pedro vira para o Senhor e fala, salva-me, o que o Senhor vai fazer além de salvar? Deus só dá. É a 17ª vez que eu falo isso hoje, mas Deus só dá, Deus não tira. Deus dá tudo aquilo que a gente necessita. Deus também não dá sobra, né? Deus não quer que a gente engorde nesse sentido. Deus dá para a gente o que a gente necessita. O que os discípulos necessitaram naquela hora? Uma tempestade, e Deus dá para ele. E o que Pedro está precisando agora? Livramento. Jesus vai dar para ele também. 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? De novo, Jesus podia dar uma lição de moral, Jesus podia fazer qualquer coisa, que ele estaria certo. Mas Jesus, prontamente, eu destaco prontamente. Na hora, a impressão que eu tenho é essa, na hora que Pedro afunda, prontamente Jesus pega para salvar ele dessa situação. E a impressão que eu tenho é que na minha vida também é assim. Quando eu perco o foco, que acontece mais vezes do que eu gostaria de admitir, quando eu perco o foco, tiro os olhos do Senhor, eu afundo, e eu que nem um neném chorão, eu grito, Pai, me salva. Não leva nem um segundo para a mão do Senhor estar aqui, ó, puxando a gente para cima. Pedro não tentou remar sozinho, eu admiro muito Pedro. Pedro não tentou remar sozinho aqui, ele entendeu que só Cristo podia salvar ele naquele momento. E a gente precisa entender isso. Hoje e sempre. Só Cristo consegue tirar a gente desse mar. Só Cristo dá vida. Só Cristo perdoa.
Só Cristo justifica, só Cristo santifica, só Cristo glorifica. Cristo nos habilita a andar sobre os nossos problemas enquanto estamos com os olhos e a atenção voltadas para Ele. Claro que Cristo quis falar uma coisa, não pode deixar de falar isso. Cristo ensina, disciplina, né? Cristo salva primeiro, mas Ele não deixa você sem o ensino do que deveria ser, né? Cristo fala para Pedro no 31, né? Estendendo a mão, tomou prontamente e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui Jesus está falando: olha, você está andando sobre as águas comigo, por que duvidar de novo? Eles já acabaram de duvidar. E na dúvida, Jesus falou: anda comigo sobre as águas. E ele estava andando, por que duvidar de novo? Aí você pode criticar Pedro, fico variando, né? Você pode criticar Pedro por ele duvidar de novo. Mas não é assim com a gente? Deus não tira a gente de uma prova e na próxima prova a gente duvida de novo? Não é assim que acontece com a gente? A gente acaba de passar pelo Mar Vermelho, o mar abre no meio. Você passa com o pé seco, o exército é todo afogado. E quando você chega do outro lado, você reclama que não tem o que comer? Não é assim que é com a gente? Não estou falando que é certo, mas não é assim que é. Não deveria ser, a gente deveria ser melhor do que isso. Mas não é assim que a gente age muitas vezes? Duvidando. Deus prova após prova, difícil. Prova após prova, Deus vai ensinando, dando, e a gente sempre vai duvidando. Eu sonho com uma vida cristã, de novo, estou falando de mim. Eu sonho com uma vida cristã constante. Uma vida que não tem altos e baixos. Uma vida que seja constante na presença do Senhor, mas parece que a tônica da vida é a gente ficar variando, orbitando o lugar certo, sabe? O lugar certo é aqui, você está lá, você está aqui, você está lá. Eu quero acreditar que conforme o tempo for passando, esses picos e vales vão ficando menores e a gente vai vivendo uma vida constante na presença do Senhor. Eu tendo a sonhar com isso na minha vida, e eu sonho isso para a vida dos meus irmãos também. Eu não conheço vocês não são a minha comunidade, né, local de fé. Nós somos corpo, mas nós não somos comunidade local. Eu olho para a vida dos meus irmãos em Maria da Graça, eu sonho isso para eles. Eu vejo um irmão crescendo, glorifico a Deus porque aquele irmão venceu aquela prova. É bênção. A gente tem que crescer assim, na comunhão, na alegria, no sucesso uns dos outros, na disposição em ajudar quem está no momento de vale. Uma hora é ele, outra hora é você, outra hora sou eu. É assim que a vida é. Então Jesus prontamente salva Pedro, mas dá a palavra. Por que duvidou? Homem de pequena fé. Então, assim, eu digo para você que duvidar acontece, mas não deveria acontecer. É por causa da pequenez da nossa fé. Qual a conclusão que a gente tira disso? Vamos relembrar o que eu falei, que eu nem me lembro dos pontos também. As tempestades da vida sempre chegam. Nas tempestades da vida, Jesus sempre vem no nosso encontro. E nas tempestades da vida, Jesus vem para dar pleno livramento. O versículo 33 vai dizer, acabou quando eu falei 32 também, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Depois que acalmou a tempestade dentro dos discípulos, Jesus sempre faz a obra completa, né? Ele acalmou a tempestade fora dos discípulos também. Ele já tinha mostrado que tinha poder para isso, mas fez novamente para os discípulos crerem. E no 33, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. A prova nos leva à adoração. Passar pela prova como crente leva a gente a um novo conhecimento, uma nova perspectiva da face do Senhor. Por isso que a tempestade vem. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, no sofrimento à toa, no sofrimento sem propósito. Sempre tem propósito. O propósito de Deus aqui nos discípulos era claro, foi o que a gente conversou no começo. O propósito da aprovação na sua vida, eu não sei. Muito mal eu sei na minha. Quando eu tenho uma resposta, eu sei na minha, por que veio? Eu não vou saber na sua vida. Mas você tem a certeza. A tempestade de Deus vem para ensinar alguma coisa. E é bom que a gente aprenda. E quando a gente aprende, isso leva a gente à adoração. O que aqueles discípulos falam? Verdadeiramente és o Filho de Deus. O que eles estão dizendo? Tu é o Messias. É isso que eles estão dizendo. Eles estão reconhecendo Jesus como Deus. E às vezes a gente precisa de uma tempestade para isso.
Às vezes a gente precisa de uma tempestade na nossa vida para lembrar, entre aspas, que Deus é Deus e que está aqui. Ninguém está mais interessado na sua salvação, na sua santificação do que o próprio Deus. E Deus age nesse sentido e usa todos os meios para que isso aconteça. Porque Ele quer estar a eternidade contigo, comigo, com a gente. O propósito da criação talvez seja esse. Deus, Ele não precisa de nada, Ele é suficiente em si. Ele não está sozinho, porque Ele é pleno na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito. Relacionamento perfeito. Mas em algum momento Ele quis aumentar a família. E a gente é essa família. Filhos adotivos, adotados pelo Senhor, para passar a eternidade com Ele. Qual o fim da prova? Por que Deus fez os discípulos passarem por isso? Para que eles tivessem essa nova perspectiva do Senhor. O Senhor nunca nos abandona, nem vai abandonar. Eternamente a gente vai estar com Ele. E uma eternidade inteira não é suficiente para a gente conhecer plenamente o nosso Senhor, porque Ele é infinito. A gente vai viver conhecendo e prosseguindo a conhecer o nosso Deus eternamente. Essa é a definição de céu. Ruas de ouro? Ok. Música o tempo todo? Quem sabe? Para mim seria ok o tempo todo. Mas o mais importante, viver eternamente com Jesus. Compreender cada dia mais o nosso Salvador. Amá-lo finalmente acima de todas as coisas. Coisa que em vida é claudicante. Nem sempre a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Mas lá no céu, a gente vai entender isso plenamente. E vai viver com Ele eternamente. Amém?